A CPI do 8 de janeiro da Câmara do Distrito Federal ouviu o depoimento do cacique José Acácio Sererê Chavante na quinta-feira. O indígena está preso há 9 meses no complexo penitenciário da Papuda, acusado de incitação ao crime. Sererê ficou conhecido por vídeos divulgados em redes sociais em que criticava Alexandre de Moraes. Na CPI do DF, ele foi perguntado sobre o ministro do STF. O senhor não acredita no ministro Alexandre de Moraes? É uma pergunta simples. Eu tenho o direito de não acreditar qualquer pessoa e de duvidar qualquer pessoa da minha convicção e do meu conceito e princípio. O depoimento também marcou o reencontro do cacique com alguns familiares. Alexandre, a gente vê imagens aí do cacique Sererê reencontrando familiares, ele que está preso desde o dia 12 de dezembro de 2022 na Papuda. Preso por crime de opinião. Essa imagem do encontro aí é para circular na Europa, né, para ver como o Brasil cuida de seus indígenas. E outra coisa, a pergunta que o deputado fez, eu não sei o nome do deputado, não foi uma pergunta, ele estava induzindo a uma resposta. O cacique nem deveria ter respondido. Eu fico danado da vida quando vejo isso. Qual é a sua... A pergunta era, qual é... O senhor acredita ou não? Não. O senhor não acredita? Né? Desse jeito. Parece que queria incriminar ainda mais o Sererê. Que eu vi o Sererê, ficou lá no acampamento, o Sererê queria mudar as coisas no país, assim não pode continuar, mas é um direito que a Constituição do Brasil garante a todos os brasileiros, e ele é brasileiro, sim. Não faz parte de nenhuma nação separada do país, como muita gente deseja. Ele é brasileiro como nós somos brasileiros como ele. E todos temos o direito de expressar o pensamento, porque, enfim, o artigo 5º da Constituição nos garante isso. Mas ele está preso. Está preso. Há pouco a gente ouviu um ministro da Justiça do país, que é um juiz de carreira, um juiz federal de carreira, chamar as pessoas de terroristas. Ele já atribuiu crime às pessoas. Eu achei estranho, eu fico chocado quando vejo essas coisas. Não foi isso que eu aprendi do meu avô, nas aulas de cidadania. Mas cacique Sererê é um dos casos. Foi lá no Palácio Alvorada, tentou influenciar o presidente, foi ativista, sim, mas ativista de uma manifestação política, da manifestação de uma posição política, de uma vontade política. E já que todo poder emana do povo, todo mundo é livre para se reunir sem armas, né, para circular no território nacional em tempos de paz e para expressar o pensamento, a gente fica a se perguntar por quê. Né? E uma outra coisinha, falando ali atrás das imagens do aeroporto, porque ontem à noite eu falei com uma autoridade policial italiana. E ele me disse que consta que alguém teria chamado o ministro Moraes de ladrão. O que é um adjetivo impróprio, sem dúvida. Ninguém tem nenhuma dúvida sobre a honestidade do ministro Moraes nesse aspecto. Né? E que o filho, então, foi tirar satisfação e aí é que começou. Mas isso vai ser comprovado na hora da fita. Né? Pode ser uma informação que tenha vindo numa cadeia
indireta de informações de quem primeiro viu essas fitas. Era isso. Alexandre, o nome do deputado é o Chico Vigilante, do PT, ele é o presidente da CPI do DF. Silvio? Quer comentar, Alexandre, desculpa, só para retornar. Eu sou amigo do Chico Vigilante há 40 anos quase. Ele era ativista, vigilante, organizador de greve, e eu acho que ele tem sido um bom político, um bom deputado por Brasília, tem defendido os interesses de Brasília, mas ele não foi brilhante ao fazer a pergunta. Agora sim, Silvio. Eu ia fazer justamente esse complemento, Paulo, a trazer o nome do deputado Chico Vigilante, que preside essa comissão, e que foi um depoimento um tanto quanto tumultuado, e num dado momento ele chegou a dizer que se o cacique não estivesse preso, que ele daria a ordem de prisão durante o depoimento, porque entendia que o cacique Sererê estava mentindo, chegou a acionar também, oficiar ao Ministério Público, a polícia do Distrito Federal. Foi um depoimento um tanto quanto tumultuado. Eu acho que o Alexandre fez uma belíssima explanação, principalmente no ponto em que ele diz que essas imagens precisam rodar o mundo. O mundo precisa ver um índio, um indígena, né, que até então há quem diga que era inimputável por ser um indígena, a forma como ele está sendo tratado, preso desde o dia 12 de dezembro. Augusto? A ministra Sônia Guajajara, é isso? Vive dizendo que todo integrante dos povos originários deve ser tratado com atenção especial, né? Ela não inclui nessa categoria o indígena, o brasileiro indígena, Sererê. Esse não. Como ele não é de esquerda, ele não tem direito, né, a invocar as próprias origens. Ele não pertence ao povo originário. Há quantos meses ele está preso? 9 meses. Como lembrou bem o Alexandre Garcia, ele está preso por crime de opinião. Isso não existe, a Constituição proíbe isso. Existe a liberdade de expressão garantida pela Constituição, da mesma forma que está garantido o direito à informação. Porque quem censura uma opinião está também impedindo que ela chegue a quem quer se informar. Que crime ele cometeu? Por que os intelectuais e artistas que vivem dizendo que todo dia é dia de índio não reservam um segundo para pensar nesse caso dramático? Sobretudo quando confrontada ali a imagem da família, enfim, reunida por alguns minutos, cantando uma música indígena. E se compara uma coisa dessas com aquele espetáculo lamentável que nós vimos ontem, que é o Alexandre de Moraes cercado de índios cantando aquela música com uma letra riquíssima, né? Muito imaginosa. Ministro Alexandre de Moraes, ministro, essa a letra da música. Isso comove Alexandre. O caso do Sererê, não. Agora quero te ouvir, mas acho que vale exibir novamente a pergunta que o presidente da CPI do DF fez ao cacique Sererê, o Chico Vigilante. O senhor não acredita no ministro Alexandre de Moraes? É uma pergunta simples. Eu tenho o direito de não acreditar qualquer pessoa e de duvidar qualquer pessoa da minha convicção e do meu conceito e princípio. Essa não é uma pergunta simples, é uma pergunta muito capciosa, né, Ana? Pois é, eu aproveito. Eu não acredito. E vocês percebem... Pois é, não, estou dizendo, posso não acreditar? Ele não pode dizer isso. E ele ainda tem um receio de responder, né? Claro, ele ainda fica escolhendo as palavras. Justificadamente. Com medo
Constrangido. E justificadamente, porque ele foi preso por um crime de opinião que não existe na nossa Constituição. Nós temos jornalistas exilados aqui nos Estados Unidos sendo perseguidos pelo mesmo crime de opinião. Não existe isso. Agora, eu confesso que eu não tinha visto essa cena do índio Sererê reencontrando a família. Eu fiquei um pouco engasgada aqui, porque é um índio que foi preso pelo crime de opinião, sem o devido processo legal, preso por opinar, né, por querer defender o Brasil, por querer achar um caminho que não é o mesmo caminho da bolha ideológica e do sistema que quer controlar o país, que quer censurar o país, que quer uma democracia sem povo. Essa cena é de uma covardia absurda, histórica, de dar um nó na garganta da gente. É o símbolo mais puro, é o símbolo mais forte de um descaso jurídico que vai entrar para a história do país, de uma ditadura do judiciário e do absoluto desrespeito às leis. Eu queria pedir à nossa produção para a gente não apenas ver a imagem, mas ouvir, porque essa imagem fala muito alto. É isso, Paula, é difícil falar depois dessa imagem. E o mais incrível, eu acho que somos os únicos aqui tratando do caso do cacique Sererê em toda a imprensa brasileira.